APPs, das nossas escolas e centros também de educação infantil. Sejam todos bem-vindos. Teremos por objetivo desta reunião, né, a capacitar, né, todos os nossos gestores e presidentes das APPs. Este foi um tema relevante e muito importante levantado por nós, secretários, né, para esse início de gestão. E, na verdade, a capacitação será sobre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que iniciará hoje com o programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, que será abordado, então, pelo nosso assessor Ailton. Vamos iniciar, então, com a pauta, né? Nós teremos, eu não sei se todos receberam a pauta, com o link da reunião, ali já estava descrito, né, sobre a pauta da reunião. Nós teremos, nesse primeiro momento, a participação do nosso, então, também colega secretário Sérgio Jeremias, ele que é secretário de Educação do município de Maruim e também o nosso coordenador do Plancom da Regional de Laguna. Na sequência, nós teremos, então, a apresentação da prestação de contas do PDDE pelo assessor Ailton da Amurel e também, no término, teremos alguns outros assuntos diversos a serem abordados, com tema e debate também, conforme seguia o convite desta reunião. Eu desejo a todos uma excelente reunião, estaremos aqui à disposição para sanar qualquer dúvida, juntamente aos demais secretários e toda a assessoria da Amurel. Agradeço desde já a participação, a dedicação e a presença de todos vocês aqui, e passo a palavra, então, ao colega Sérgio Jeremias, o secretário de Maruim e coordenador do Plancom, que irá abordar uma fala sobre o cadastramento da vacinação dos nossos profissionais da área da educação. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Joana. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. O intuito, então, nessa fala inicial, acredito eu, com a grande maioria dos secretários da nossa regional, né, contemplando 18 municípios, os diretores de escolas, os presidentes de APPs, dar a vocês um retorno, um feedback do que foi esse cadastramento agora feito com os 18 municípios, de todos os profissionais da área da educação. Sabemos que alguns não conseguiram realizar o cadastro a tempo, outros não foram contemplados nessa primeira etapa. Haverá, ao final do processamento de dados desta primeira etapa, um novo cadastramento. Será uma espécie de segundo levantamento para que vocês possam ter o direito adquirido, né, pela essencialidade da educação, que foi dado pelo projeto de lei, que agora já é lei 18.032, que tornou a educação atividade essencial. Então, nada mais justo que os trabalhadores da educação também fossem incluídos, né, de maneira um pouco mais rápida no Plano Nacional de Vacinação. E o Estado de Santa Catarina, por meio da Coordenadoria Geral, fez esse levantamento. Nós encerramos o cadastramento ontem. Hoje, estávamos processando os dados. Até ver se eu compartilho aqui com vocês o material de uma planilha que foi já processada com os dados da Amurel. Só confirme se vocês estão recebendo bem a imagem aí. Então, aqui já é com base nos questionários, no quantitativo que nós tivemos da nossa regional. Nós já entregamos todos os dados, todos os municípios entregaram no prazo, né? Então, parabenizar os municípios que se empenharam, a todos os secretários, diretores das escolas, das universidades, todos fizeram a sua parte para poder fazer esse levantamento e encaminhamento ao Estado. Então, aqui tem uma estatística que já foi processada. Então, como o plano
que está previsto para a área da educação contempla primeiro aqueles que estão na educação infantil, primeiramente creche de 0 a 3 anos, depois pré-escola de 4 a 6, por isso que ele aparece aqui em primeiro nesse infográfico. Então, na região do Amurel, foi levantado um quantitativo de 3.137 profissionais nessas duas faixas etárias aqui de atendimento. Então, 2.199 são de creches de 0 a 3 anos e 938 são de pré-escola de 4 a 6 anos. E aí tem para baixo outro quantitativo de educação especial, gestão, alimentação, limpeza. Só para vocês terem um panorama de quantos, né, nesse primeiro momento, se fossem acontecer a vacina amanhã, porque nós não temos ainda uma data, é importante destacar, foi feito o levantamento, agora o Estado, com base nesses dados, fará a compra do quantitativo de vacinas para serem distribuídos aos municípios e assim realizar a vacinação. Então, aqui está o total geral da nossa regional, que é a Amurel, compreende os 18 municípios. Então, serão 8.039 profissionais vacinados. Aqui tem um quadro por faixa etária, se vocês conseguem acompanhar nessa faixa em vermelho, né? Tem uma parte que está destacada aqui, né, que são outras áreas de atuação, é porque o processamento de dados dos questionários, primeiro nós fizemos uma revisão, porque houve aqueles que responderam em duplicidade, ficaram em dúvida no formulário, responderam por 2 vezes, 3 vezes. Encontrei 5 respostas de uma mesma pessoa, em dias diferentes, então eu ajudei a compilar os dados da Amurel, e depois desses dados, essa apuração prévia, foi passado para a coordenação geral, que fez o processamento para jogar para cá, para este infográfico, para gerar essa parte mais visual, né, para ficar mais explícito os dados coletados. E mesmo assim, depois de uma seleção prévia, ainda tiveram aquelas áreas de atuação que não serão contempladas nesse primeiro momento. Esses 154 aqui, provavelmente estão em alguma das áreas que, porventura, não era para ter preenchido nesse primeiro momento, preencheram, mas eles não significa que eles não serão vacinados no segundo momento, né, quando tiver o outro cadastramento que vai ser feito. Ainda vai ser repassado o link do formulário para ter esse quantitativo. Pela ordem, primeiro serão aqueles da educação infantil, depois da educação especial, depois vem a sequência pessoal que está na gestão, da alimentação, da limpeza, e assim vai seguindo, depois ensino fundamental, né, anos iniciais, anos finais, vai sempre dos menores para os maiores, justamente porque são os menores que demandarão menos restrições para eles e mais cuidados aos professores, né? Os menores de 6 anos não têm obrigatoriedade de utilizar máscara, então aí os profissionais têm que ter esse maior cuidado, então nada mais justo que eles serem os primeiros a serem vacinados para terem essa imunização. Esse levantamento de dados aqui, ele não está finalizado, porque ainda há muitos dados a serem processados. Aqui nós estamos trabalhando com 18 municípios. Está se processando os dados de 295 municípios. Pouco antes de eu entrar aqui na reunião com vocês, eu estava acompanhando ali o nosso painel de monitoramento e estávamos com pouco mais de 270 municípios. Então, é um monitoramento que está acontecendo constante para essa entrega dos dados, porque muitos municípios então, estão entregando, mas eles enviam com um dado. Deixa eu parar o compartilhamento aqui da tela que eu estou. Vou mostrar outra tela para vocês verem o acompanhamento, como ele está sendo feito. E aí vocês vão entender a importância, né, desse movimento que foi feito por todos os municípios.
E, de novo, agradecer o empenho de cada município que fez esse papel de recenseamento, né? Então, aqui, ó, já tem 274 municípios que entregaram a planilha, tem até hoje à meia-noite para fazer essa entrega. Né? Então, tá aqui a entrega desse... E aí tem as associações aqui para baixo, né, que já proveram, as que estão marcadas assim de verdinho. Deixa eu mostrar a nossa aqui, a qual eu fiquei responsável também para ajudar. Ó, a Murel está aqui com todos os formulários entregues, todos os dados processados e o que possibilitou gerar aquele painel ali que vocês viram. Então, esse levantamento que aconteceu agora, ele não se encerra. Ele vai continuar sendo processado, vai ser gerado um quantitativo que vai ser passado ao Estado. O Estado, tendo esse quantitativo, vai fazer a compra das doses da vacina e vai remeter a cada município conforme o seu quantitativo. Após esse primeiro processamento de dados aqui, até havia um comunicado que foi passado aos secretários de educação, para que repassassem junto aos comitês, e ao final desse processamento haverá um novo formulário para pegar os motoristas de transporte escolar, que não foram contemplados agora, os técnicos, as equipes técnicas das secretarias de educação, alguns outros profissionais que não entraram nesse primeiro cadastro. Porque, juntamente com estes que são, né, o grupo prioritário, que são os professores, e quem fez o cadastro agora, juntamente com esse quantitativo, será remetido esse quantitativo também desses outros profissionais, para que já se tenha um valor estimado de quantas doses a mais precisará ser provida para que aconteça a vacinação de todo mundo que está envolvido com educação. Porque nesse primeiro momento eram aqueles que estavam nas instituições de ensino. Certo? E esse processamento, ele acontece entre 10 pessoas, faço parte desse grupo, e demanda um certo tempo, porque encontramos vários dados duplicados, tinha até quintuplicados, né, e teve profissionais que responderam por mais de um município. Isso é normal, porque tinha alguns que trabalhavam em áreas de ensino diferente. Um trabalhava no ensino fundamental 1 e ele trabalhava no município no ensino médio. Como o ensino médio já é uma etapa depois que terá vacinação, ele preencheu por aquele outro município que ele teria vacinação mais perto, né, para acontecer para ela. Então, eu não posso dizer para vocês que haverá uma data, que será final de maio, isso é o Estado que vai nos repassar. A forma de vacinação, como é que vai acontecer? Basta ser professor e ir no posto de saúde? Basicamente, sim. Só que cada escola receberá um modelo, isso virá do Estado, um modelinho de declaração que o diretor vai preencher, dizendo, declaro para os devidos fins que, aí vai o nome do professor, a etapa de ensino que ele leciona, e vai o carimbo e a assinatura do diretor para levar ao posto, porque as vacinas, basicamente, com esse cadastro que foi preenchido, serão vacinas nominais, né? Já haverá uma lista com os profissionais, tanto que foi pedido os dados pessoais, CPF, dados de nascimento, nome da mãe, uma série de dados para serem cruzados, para que não haja os chamados fura-fila. Mas o intuito é imunizar o maior número de profissionais da educação possível. Tá certo? Para também colocar em prática, né, o que nós estamos presenciando, que é o retorno das aulas, já aconteceu em boa parte dos municípios, e o Plancom, ao qual eu também faço parte. Até brinco com a Joana, né, que a gente tem que ter um dia de 48 horas, porque de 24 horas as nossas demandas não suprem as 24 horas. A gente tem que começar a fazer um dia duplo, né? Então, mas a gente vai dando jeitinho, arrumando espaço na agenda, a gente vai assumindo compromissos, às vezes que a gente dá o nome, não sabe para que é, e vai entrando em determinados grupos, e a gente vai indo, e quando a gente vê, a gente está fazendo um movimento como foi esse, do levantamento dos municípios, e todo mundo conseguiu fazer a tempo, os dados estão lá agora com o Estado, né? Então a nossa regional, a Amurel, está com os dados em dia,
não é fruto de uma ou duas pessoas. 18 municípios, em cada município tem a sua rede de ensino, né? Tem uma série de escolas e cada um foi fazendo um trabalho de formiguinha que resultou nesse trabalho que nós temos hoje. Tá bom? Então, era isso da minha parte o que eu tinha para colocar. O que precisarem com relação ao Plancom, estou à disposição. Com relação ao plano de vacinação, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que os dados serão processados até amanhã, entregues ao Estado, acredito eu que dia 13 já sai um novo levantamento para ser preenchido daqueles que esqueceram, perderam data, porque o formulário é até ontem. Então, até o final dessa semana haverá esse novo posicionamento de coleta de dados. Tá certo? Então, era isso. Eu desejo uma boa reunião a todos, uma boa formação, porque conteúdo não ocupa espaço e só nos vem a enriquecer, né, nessa nossa jornada. Ficamos muito gratos, né, Sérgio, com a sua fala, parabenizamos mais uma vez e com certeza 48 horas por dia ainda não será suficiente, né, que são grandes desafios que viemos enfrentando na área da educação, não somente nesse ano, mas, né, desde 2020. Já era um grande desafio, mas agora de uma forma um pouco diferente. Mas quero dizer agora aqui perante a todos os nossos gestores e os demais colegas secretários, né, da importância da excelência do seu trabalho, né, porque quem trabalha e faz com excelência, ele também merece ser valorizado. E você, com certeza, é uma pessoa que nos atende 24 horas por dia, não tem dia, não tem noite, não tem final de semana, então sempre que a gente pede um socorro, você está sempre pronto a nos ajudar. Falo isso em nome de Braço do Norte, acredito que nos demais municípios também é dessa forma. E com certeza é um trabalho em equipe, por isso que vem dando certo, mas acredito que não haveria pessoa melhor a estar à frente desse Plancom do que você, tá? Mais uma vez, os agradecimentos de toda a Amurel pela excelência do seu trabalho nessa coordenação do Plancom, tá bom? Muito obrigada. Dando sequência na pauta, então, agora nós teremos o nosso assessor Ailton, que dará sequência com o PDDE, e iniciaremos, então, a nossa reunião. Boa noite, Ailton. Boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite a todos os secretários de educação presentes, a todos os diretores, presidentes das APPs, das escolas. Nós preparamos hoje um material que seria mais um resumo de tudo aquilo que a gente vai estar passando na próxima data, no dia 13, né? Eu devo disponibilizar para vocês hoje um material que nós vamos utilizar na próxima formação, né? Por isso nós vamos fazer em 2 momentos. Então eu devo disponibilizar hoje os arquivos, os municípios vão conseguir estar fazendo cópia, as escolas também, né, dos formulários das prestações de conta, e no próximo encontro será o encontro mais prático, né, que nós vamos trabalhar mais com a prática de como realizar a prestação de contas, as dúvidas que vocês têm com relação aos formulários, ou até mesmo com relação à questão dos recursos. Então, seria para a nossa próxima data. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Aqui. Só me confirmem se já está aparecendo a tela para vocês. Sim, Ailton. Certo. Então, nós vamos trabalhar com, né, a princípio, com o PDDE, que seria o Programa Dinheiro Direto na Escola, onde todas as escolas hoje, né, acabam recebendo esse recurso. Então, vamos iniciar com o objetivo, né, do programa. O objetivo seria a promoção de melhorias na infraestrutura física e pedagógica da escola, a fim de favorecer o cumprimento de sua missão educacional. Então, as condições, né,
para recebimento dos repasses, dos recursos, né, quanto ao PDDE. Então, a escola ela tem que possuir mais de 50 alunos. Quando ela tem mais de 50 alunos, ela tem uma unidade executora, que essa seria a APP. Quando a escola tem menos, né, de 50 alunos, quem vai receber o recurso seria o município. O município vai receber esse recurso e vai investir naquela escola. A forma de cálculo dos recursos, eu não sei se vocês já têm conhecimento de que forma esse recurso é calculado, né? Como que eu sei se a minha escola está recebendo o recurso de forma correta? Então, ele tem a forma de cálculo do recurso, ele tem um valor fixo mais um valor variável. O que seria esse valor fixo? O valor fixo, ele é de acordo com o estabelecimento de ensino. Se é uma escola rural, se é uma escola urbana, se ela tem unidade executora, se ela não possui unidade executora, e o valor variável, que é somado a isso, seria o número de alunos, né, que vai variar a cada ano devido ao censo escolar. Então, os valores fixos, quais são os valores afixados pelo FNDE para as escolas? Vocês podem estar copiando essa tabelinha e verificar se a escola recebeu esse ano de acordo com o que deveria. Então, uma escola pública urbana com unidade executora, que seria com APP, ela vai receber R$1.000. Uma escola pública rural com unidade executora, ela recebe R$2.000, isso seria o valor fixo. Ou uma escola privada de educação especial, o valor fixo seria de R$1.000. Então, esse é o primeiro valor que vai ser somado ao valor aluno, né? Então, o valor aluno, nós temos várias especificações. Alunos de escolas urbanas ou rurais que possuem APP recebem R$20 por aluno. Alunos de escolas urbanas sem APP, R$40. Alunos de escolas rurais sem APP, R$60. Alunos da educação especial, R$80. E alunos de escolas privadas de educação especial, R$60. Então, eu multiplico o número de alunos do censo do ano anterior por um desses valores, somando ao valor fixo, eu terei o meu recurso do PDDE deste ano e consigo verificar se está de acordo ou não. Só um momentinho antes de eu continuar, que eu vou abrir novamente para o professor Sérgio, secretário de Educação, que ele está pedindo para responder algumas perguntas que foram enviadas no privado e ele não conseguiu responder. O professor Sérgio ainda se encontra na sala? Sim, Ailton, estou aqui. Pode utilizar o microfone. Eu peço desculpas, até passou batido ali, mas não queria interromper a apresentação. Como eu tenho já um compromisso na sequência e tem que sair, com relação ao plano de contingência, quando eu mencionei ali da questão da vacinação aos professores que fazem parte da educação infantil, que eles é que têm que tomar maior cuidado, já que as crianças, né, estão dispensadas do uso de máscara. A nova portaria, a 476, ela revogou outras duas, a 983 e a 168. Quando eu falo que ela desobrigou as crianças abaixo de 6 anos, está previsto na portaria que crianças com 6 ou maiores que 6 são obrigadas a utilizar a máscara. Crianças abaixo de 6 anos, de 0 a 2 anos, está desobrigado totalmente também, tá? E
De 3 a 5 anos, usa com supervisão. Então, também não há uma obrigatoriedade nesse uso. Claro que a gente vai instruir a criança, né, de 3 a 5 anos, ela já tem um certo entendimento que tem que usar máscara, mas sempre com supervisão. A obrigatoriedade que a portaria exige, que deve constar nos planos de contingência, é a partir dos 6 anos. Esse trabalho tem que ser feito nas famílias para que se incuta, né, na criança esse hábito de usar a máscara. Só que a gente sabe que a educação infantil, questão do distanciamento é muito complicado. As crianças, a tendência quando se verem é correrem em direção uma a outra. A gente não vai conseguir limitar elas ao distanciamento de 1,5 metro. Por isso, esses profissionais da educação infantil estão agora aptos a receberem primeiro a vacinação. Tá? Então, a portaria 476, ela foi editada agora semana passada, 6 de maio. Ela revogou outras duas. Na realidade, ela pegou as outras duas, juntou algumas partes dentro dela mesmo e acrescentou umas novas. Falou até da questão da aferição da temperatura. Muitos estão aferindo a temperatura no pulso. Os fabricantes de termômetro recomendam que a aferição seja feita na testa. Mas na educação infantil tem algumas prerrogativas, né, e a questão da máscara foi uma, e teve vários comentários ali durante a minha fala que me enviaram e eu não consegui responder, por isso que eu pedi a palavra no momento. Mas se ainda ficarem dúvidas, tá, podem me enviar que daí eu respondo, e achei melhor até, né, pedir o momento para responder para todos, pode ser a dúvida de mais alguns, acredito que tenha boa parte de participantes da educação infantil. Não quer dizer que vocês não vão pedir para os pais mandarem aquelas crianças que já entendem, né, que estão lá entre 3 e 5 anos, a virem com máscara. Só não pode dizer que a criança não vai entrar porque ela está sem máscara, né, sendo que tem uma portaria exigindo só a partir dos 6 anos. A portaria menciona de 3 a 5 anos o uso da máscara com supervisão. Então, é um uso supervisionado. E crianças menores de 2 anos, até 2 anos, estão desobrigadas totalmente por risco de asfixia, e obrigatoriedade mesmo é a partir dos 6 anos, tá bom? São muitos documentos que vão saindo, né, e a gente tem que ficar lendo, por fazer parte da coordenação do Plancom, e eu não estou só à frente do meu município, né, então eu tenho que ajudar os outros 17, e a gente vai tirando essas dúvidas, e tem documento, um que contraria o outro, então por isso que agora revogaram todos os anteriores, deixaram um só com vigência, e tem algumas partes que mudou, como eu falei, foi semana passada, dia 6 de maio, tem muitas pessoas que ainda não assimilaram essas mudanças, tá certo? Obrigado pelo espaço de novo. Agora a reunião é toda sua, Ailton. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela informação. Vamos continuar novamente, vou compartilhar com vocês novamente a tela. Só um momentinho. Aqui. Já deve estar aparecendo para vocês, né? Então, né, a destinação, quanto à destinação dos recursos. Ali, eu acho que na tabela anterior, com relação aos valores, depois todos podem estar calculando, né, os valores, e no próximo encontro, que vai ser na quinta-feira, vocês podem estar repassando para mim, né, se teve, né, alguma divergência com relação aos valores de alguma escola quanto ao recebimento, certo? Deixa eu só... Quanto a custeio e capital, né, eu acredito que isso já deve estar bem, todos estão bem cientes, né, a questão do custeio, que são materiais de consumo, então materiais de expediente, limpezas, reformas, prestação de serviço, manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem, esses serviços, né, e materiais vão ser considerados custeio. E capital, né, os materiais permanentes, eletrodomésticos, computadores, mobiliário, isso tudo vai estar de acordo com o capital. Aqui embaixo tem a portaria
né, que regulamenta essa questão de custeio e capital. Esse material da formação eu devo disponibilizar para vocês pós-formação. Vou encaminhar para cada secretário para que vocês possam ter acesso. Em que empregar os recursos? Então, os recursos, eles podem ser empregados na implementação de projetos pedagógicos, no desenvolvimento de atividades educacionais, na avaliação de aprendizagem, na manutenção, conservação e pequenos reparos da infraestrutura da escola, na aquisição de material de consumo e na aquisição de material permanente quando receberem recursos do capital. Em que não se pode empregar os recursos? Então, gastos com pessoal, gêneros alimentícios, livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio, né, do PNLD ou do PNBE. Passagens e diárias, combustíveis, materiais de manutenção para veículos, transportes para atividades administrativas, flores, festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios e presentes. Isso não pode empregar os recursos do PDDE. Ainda não pode reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas, despesas de qualquer espécie que caracterizam auxílio assistencial ou individual, exemplo, um uniforme que for comprado para dar para uma criança, pagamento de qualquer título a agente público da ativa. Tarifas bancárias, pagamento de tributos, exceto os incidentes sobre os bens adquiridos ou serviços contratados. Nas tarifas bancárias, lembrem-se que quando o banco desconta na conta da APP tarifas bancárias, se orienta que a APP deposite aquele valor para que não conste na prestação de contas, pois ela pode ser recusada devido a essa tarifa bancária. Existe um acordo entre o FNDE que os bancos não podem estar cobrando essas tarifas bancárias das APPs. Esse documento eu posso disponibilizar também para vocês, para que, caso haja o desconto, vocês consigam levar esse documento do acordo até a agência para retirar essa tarifa da conta. Então, aqui nós vamos falar um pouco das ações agregadas ao PDDE. O que seria, né? Então, as ações agregadas seria a educação integral, a parte da estrutura e a qualidade. Então, na educação integral, nós teríamos o Mais Educação, né, que ultimamente, no ano passado e nesse ano, são poucos municípios que receberam recursos do Mais Educação. Na questão da estrutura, nós temos o programa Escola Acessível, Água na Escola, Escola do Campo e o PDE Escola. Temos na qualidade um ensino médio inovador, Atleta na Escola, Escola Sustentável e o Mais Cultura na Escola. O emprego dos recursos devem seguir os fins específicos para os quais foram destinados, as regras de operacionalização e aos públicos definidos. Então, o que significa isso? Todos os recursos que vêm do PDDE agregado, que seriam aqueles programas ali, a escola tem que fazer um planejamento e definir no que vai gastar. Então, o recurso tem que ser gasto naquilo que foi feito no planejamento inicial. Qualquer alteração, pode alterar? Pode, mas qualquer alteração no plano de atendimento e no plano de ação tem que ser registrada em ata.
Os rendimentos das contas, esse é um grande problema que a gente encontra nas prestações de contas das escolas, quando os municípios vão enviar o FNDE. O rendimento, tentem sempre utilizar como custeio, porque o rendimento ele é um valor muito pequeno, em torno de 5 a 30 reais, que eu não consigo estar comprando, né, um bem permanente, algo que seja um capital. Então, utilizar sempre o rendimento como custeio, porque eu vou conseguir gastar esse recurso e não ficar aquele recurso na conta e a gente não poder estar gastando. Então, a resolução número 8/16 de 16 de dezembro de 2016 possibilita que os saldos provenientes das ações do PDDE a título emergencial, PAP, PME, FES, PDE possam ser utilizados nas finalidades do PDDE, sem qualquer condição. Estabelece que os documentos fiscais originais equivalentes a comprovantes das despesas realizadas devam ser arquivados na entidade executora dos recursos pelo prazo de 10 anos. O que seria a entidade executora? A entidade executora é a prefeitura ou a Secretaria de Educação. Unidade executora seria a escola. Faculta que sejam restituídos à conta bancária da EX, né, da entidade executora, ou da UEX, que seria a unidade executora, que seria a escola, os valores de despesas glossadas em face de irregularidade na prestação de contas e utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução. Então, caso haja alguma irregularidade na prestação de contas ou na utilização dos recursos, esse recurso teria que retornar à conta da APP. Prefeitura ou Secretaria Estadual ou Distrital de Educação, seria, né, a EX, que é a entidade executora. Poderá distribuir os recursos do PDDE de escolas que não possuem o EX e foram extintas ou paralisadas, para que as demais escolas beneficiárias ativas. Então, o que significa isso? Uma escola que não tinha unidade executora e foi paralisada, a prefeitura pode utilizar aquele recurso para as outras unidades executoras. No caso de consórcio e redistribuição dos recursos de escolas que foram extintas ou paralisadas, será entre as demais escolas ativas, representadas pela mesma UEX. Quando se tratar de escolas paralisadas, representadas por UEX, em que os alunos foram relocados para uma única unidade de ensino, faculta o uso dos recursos destinados à escola paralisada na escola que recepcionou os discentes. A distribuição dos recursos será proporcional ao número de alunos. Caso uma escola esteja paralisada, se tiver recurso do PDDE, esse recurso acompanha, né, os alunos para onde eles foram realocados. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Não. Não. Não, era para estar conseguindo. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se consigo compartilhar novamente. Agora aparece? Sim, Ailton. Sim. Vê se agora consegue mudar. Tá mudando.
Não, Mudou? não, tá a mesma coisa. Tá, Agora, então agora mudou. Ah, então tá. Certo, então essa seria a parte que eu estava explicando. Se acaso eu mudar de fala e não mudar o slide, vocês me avisem que daí eu retorno para trocar. Então, o uso dos saldos deverão ser respeitados as categorias sempre, né, de custeio e capital. Não importa se foi repassado, né, de uma escola para outra, custeio e capital nunca podem ser misturados. Então, se eu recebo um recurso que ele já vem carimbado como custeio, eu tenho que gastar como custeio. E se for capital, que é material permanente, eu tenho que gastar ele como capital. Então, essa seria uma forma de execução dos recursos. Então, as EX e as UEX. Então, as entidades, né? Então, eles vão utilizar as resoluções, né, do FNDE e, normalmente, as escolas que não têm, né, 50 alunos ou que não têm APP, elas vão encaminhar um ofício solicitando à secretaria ou à prefeitura, né, os materiais a serem adquiridos com aquele recurso que foi recebido para aquelas escolas. E isso vai ser calculado de acordo com o número de alunos, né? A prefeitura pode ter mais de uma escola que recebe esse recurso, então é calculado de acordo com o número de alunos. Essa forma de execução, né, seria o levantamento e seleção de necessidades. Então, a escola encaminharia esse ofício, essa solicitação, e o município fica com a aquisição e a contratação, né, nos termos da Lei 866/93. A entrega dos produtos, né, às escolas beneficiárias, guarda da documentação e a prestação de contas, que daí vai ser via SIGPC. Nas UEX, né, vai ter a aquisição dos materiais e bens e contratações com recursos do programa, né, e depois ela vai encaminhar, né, à prefeitura para que possa encaminhar ao SIGPC. As prefeituras deverão prestar às UEX a assistência técnica e financeira necessária para cumprimento das referidas obrigações, bem como zelar para que elas não incorram em falhas que comprometam sua regularidade perante ao FNDE. Então, primeiro, né, a primeira coisa que nós temos que se ater é o planejamento participativo. Então, a comunidade escolar tem que participar desse planejamento, né, quanto à execução, né, do recurso. Então, cabe à unidade executora convocar a comunidade escolar, observar as determinações da resolução do programa, realizar o levantamento das necessidades e elencar as prioridades. Depois disso, divulgar, né, à comunidade escolar. Todas as decisões da escola devem ser registradas em ata. Tudo deve ser registrado em ata para que todos possam acompanhar e depois se isentar de qualquer problema que venha a ocorrer, porque eu tenho o registro ali em ata da comunidade escolar que concordou com aquela situação. Segundo passo, a pesquisa de preço. Então, toda a prestação de contas tem que ter, no mínimo, né, 3 orçamentos e, por isso, a pesquisa de preço. Então, realizar
o maior número possível de pesquisas de preços, o mínimo são 3 orçamentos, e tem que preencher a consolidação de pesquisa de preços com os menores orçamentos obtidos. Então, existe um formulário de consolidação de pesquisa de preços que eu vou encaminhar para vocês, que este formulário ele tem que estar na prestação de contas com os 3 menores orçamentos encontrados, né, para depois eu poder estar emitindo a nota fiscal. E essa consolidação de pesquisa de preço, ela tem que estar assinada pelo presidente da APP. Escolher a proposta mais vantajosa para a escola, considerando critérios de preço, qualidade e prazo de entrega dos produtos e serviços. Terceiro passo seria a aquisição, né, ou a contratação daquele serviço que vai ser realizado. O pagamento, quanto ao pagamento, somente por meio eletrônico, né? A prefeitura só pode pagar por meio eletrônico, que seria TED, DOC, pagamento de boletos bancários, títulos e guias de recolhimento e emissão de ordens bancárias. A UEX, que é a escola, orienta-se que já seja por cartão, né, no caso do PDDE, transferência eletrônica, que seria o TED ou o DOC, e algumas ainda utilizam o talão de cheque. O correto é que todas, né, se cadastrem, né, já tem uma orientação que diz que tem que ter autorização no Estatuto da APP para que todas utilizem já o cartão, a transferência e a transferência eletrônica para pagamento. Lá no SIGPC, quando a gente vai fazer a prestação, por isso a transferência eletrônica ou cartão. Lá no SIGPC, quando a gente vai fazer a prestação de conta, a gente já consegue, né, ver o saldo inicial, o saldo final, porque o FNDE ele tem acesso a essas contas que foram abertas. Exigir, né, os documentos comprobatórios, que seria a nota fiscal ou a fatura. Aqui eu tenho um exemplo, né, que deve aparecer agora na tela para vocês. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Um exemplo de uma nota fiscal, né? Aqui é só um exemplo de uma nota fiscal, que ela deve ter 2 carimbos. Aqui são 3 carimbos, mas a obrigatoriedade, né, seria de 2 carimbos. Pode ser escrito à mão, pago com recurso do FNDE ou PDDE, isso vocês podem colocar. Cuidado esses carimbos para não carimbar em nada que esteja descrito na nota, né? Não colocar ele mais acima ali e tapar a questão ali da manutenção. E os 2, né, carimbos, que seria um do diretor e outro do presidente da APP, assinados que receberam o serviço, né, ou o produto que consta na nota fiscal. Lembrem-se que essa assinatura tem que estar de acordo com a data da nota fiscal. Então, se a data da nota fiscal, né, fosse a data de hoje, 11/5, esse carimbo tem que ser posterior a 11/5, porque eu não posso receber um produto antes que a nota foi gerada. Então, depois que a nota foi gerada, eu posso receber o produto. Então, se nesse caso a nota que eu coloquei como exemplo ali é do dia 11/6/2008, né? Então, o carimbo tem que ser posterior depois dessa data de 11/6/2008, porque senão pode ter problema com relação à prestação de contas. Depois de eu ter a nota fiscal, tem a questão do tombamento dos bens permanentes. Então, tudo aquilo que foi comprado com recurso do capital, né, que é bem permanente, então um computador, uma impressora, uma caixa de som, deve ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e à Prefeitura para se tornar patrimônio
da escola, pois ele é um bem ainda da APP, então tem que ter essa doação, né, e colocar a questão do patrimônio. Então, para isso, a escola tem que preencher o termo de doação, né, a APP tem que preencher o termo de doação, doando aquele bem para a unidade executora, que seria a escola. A doação das entidades, né, das prefeituras, dos bens permanentes adquiridos ou produzidos para incorporação ao seu patrimônio. As inscrições dos números de tombamento em plaquetas ou etiquetas para a fixação nos correspondentes bens. Então, depois, né, de ter o tombamento, eu tenho que colocar ali a plaquinha do número do patrimônio. A guarda da documentação. Então, os documentos e registros originais deverão ser guardados na sede da entidade que executou os recursos. Então, o original tem que ficar aonde foi realizada a compra. Se a escola não tem APP, isso deve ser arquivado na prefeitura. Se a escola tem APP, vai ser arquivado na escola. A prefeitura deve guardar cópia da documentação das UECs em seus arquivos. O prazo de guarda é de 10 anos a contar da data de julgamento da prestação de contas do FNDE. Então, tem que ser guardada por 10 anos, até porque se a escola fez aquisição, fez a prestação de contas, a escola guarda o original na escola, né, vai ficar arquivado o original na escola, e vai encaminhar para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, uma cópia daquela prestação de contas, para ser feita via SIG-PC. Serviços bancários. Então, a aplicação no mercado financeiro. Todo recurso que cair, né, que for depositado na conta da APP, ele tem que ser aplicado. Se não for aplicado, a APP corre o risco de ter que repor essa aplicação, esse recurso. É um valor pequeno, mas que gera problema na prestação de contas. Os bancos deverão assegurar gratuitamente a manutenção da conta corrente aberta pelo FNDE. O banco ainda tem que enviar a comunicação aos beneficiários informando a efetivação de crédito dos recursos, fornecimento de extratos bancários e fornecimento e manutenção de cartão magnético para consulta do saldo ou extrato. Isso são serviços gratuitos que os bancos têm que oferecer às APPs. A prestação de contas. As prestações de contas das entidades beneficiadas pelo PDDE e suas ações devem observar o que diz a resolução número 15, de 10 de julho de 2014, e suas alterações. Aqui foi feito um fluxograma para que vocês pudessem, né, estar entendendo de que forma que deve funcionar essa questão da prestação de contas e de que forma que funciona. Então, a UECs, que é a escola, né, elabora e encaminha a prestação de contas dos recursos recebidos em papel. O correto seria que a escola encaminhasse sempre até dia 31 de janeiro daquele ano a prestação de contas do ano anterior. Então, aqui eu coloquei como a data como se fosse para o ano que vem. Então, até dia 31 de janeiro de 2022, a escola teria para enviar a prestação de contas em papel à secretaria ou à prefeitura, que vai realizar a prestação de contas. Então, a EEX, que seria a prefeitura, né, analisa, julga e insere os dados no SIG-PC e remete ao FNDE. Então, a prefeitura vai analisar, vai julgar a prestação de contas das escolas, vai inserir lá no SIG-PC e vai encaminhar até 31 de abril,
Então, o prazo desse ano já se encerrou, nós já estamos no dia 11 de maio. Dia 31 de abril foi o dia que encerrou o prazo para que as prefeituras encaminhassem a prestação de contas para o FNDE. A partir desta data, 2 meses após, então até 31 de junho, as prefeituras que não encaminharem a prestação de contas do PDDE, elas podem ter, né, seus recursos bloqueados e as escolas não receber, né, o recurso daquele ano. O FNDE analisa os dados, emite parecer e expede notificações quando cabíveis. Então, quando o município, né, ou uma escola não tiver de acordo a prestação de contas, o FNDE vai estar notificando e pode estar solicitando, né, que a escola devolva aquele recurso que foi gasto indevidamente. As escolas que não têm, né, as escolas que não têm APP, que são aquelas escolas com menos de 50 alunos. Então, a própria prefeitura vai inserir no SIGPC a prestação de contas e vai encaminhar ao FNDE, que também vai emitir, né, um parecer aprovando ou não a prestação de contas. Isso até 31 de abril sempre do ano. Essa seria, né, a primeira parte, deu no horário certo, que nós tínhamos marcado até 8h30, da apresentação de hoje, que eu tinha para fazer para vocês, com relação ao PDDE. Nós devemos estar encaminhando, aqui na tela está aparecendo os meus contatos, qualquer dúvida, vocês podem encaminhar, eu devo abrir agora para perguntas e respostas. Esses são os contatos, eu vou deixar na tela para que vocês possam estar anotando. Tem os 2 e-mails, o e-mail que eu respondo pela Murel, na área da educação, e o outro que seria da empresa que eu trabalho na área da assessoria. No próximo momento, vocês procurem as secretarias de educação, ou eu vou estar também passando ali no chat o link dos arquivos, e vou encaminhar também para todas as secretarias de educação, dos modelinhos das prestações de contas e algumas orientações, para que vocês estejam em mãos na quinta-feira, desse modelo impresso, para que a gente possa rabiscar e fazer algo mais prático com relação às prestações de contas. Abro agora para que possam estar questionando e tirando dúvidas sobre tudo aquilo que foi apresentado até o momento. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o microfone, que eu já responderei a vocês. Sobre o cálculo dos recursos ali, todos conseguiram entender? Todos conseguiram acompanhar ali como se calcula se a escola está recebendo de acordo com o recurso? Se vocês procurarem no Google PDDE REX, ali preenchendo o estado e o município, ele vai dar de forma atualizada a questão do número de alunos. Foi por lá que o FNDE calculou. Então, e aquele número de alunos é o que está de acordo com o censo escolar. Se acaso, né, no censo não foi informada a quantidade correta, a escola pode ser prejudicada no recebimento de recursos. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Dorli de Gravatal, diretora de uma escola. Certo. E eu queria saber que quando uma escola está inadimplente com a prestação de conta do PDDE, todas as outras escolas não podem usar do dinheiro direto na escola? As outras escolas, se acaso, dependendo do período que a escola está inadimplente, o município pode ser considerado inadimplente e as demais escolas também podem não receber o recurso. De primeiro momento, vai ser só uma escola que vai ser bloqueado o recurso, só aquela, porque quando a prefeitura vai fazer
a prestação de contas, ela vai fazer de cada escola separadamente e vai informar que uma está inadimplente. Depois, se não conseguir resolver em tempo hábil a situação daquela escola, corre o risco das demais não receberem e depois do município também não receber mais recursos. Então, daí quer dizer que, passando esse tempo hábil ali de prestação de conta, nós corremos, no caso, todo município corre o risco de não receber mais o recurso do PDDE? Sim. A princípio, 60 dias seria o prazo do município prestar contas, né? E, de primeiro momento, ali nos próximos 6 meses, aquela escola vai ficar com recurso bloqueado. Passando esse prazo, aí as demais e depois a prefeitura, até resolver o problema. Enquanto não resolver o problema, todos vão acabar perdendo recurso. Mas pode retornar, posterior prestação de conta pela prefeitura, depois retorna novamente a gente poder utilizar-se desse dinheiro. Na realidade, existe uma resolução do FNDE que diz que ele só repassa recurso para o município e para as escolas se ele tiver disponibilidade de recursos. Então, se o prazo, né, para a gente estar recebendo um recurso era no ano de 2021 e a escola não recebeu, ela não vai receber retroativo aquele valor. Os próximos anos pode ser que ela receba, mas aquele ano que já perdeu, não recebe mais. Meu Deus. Muito obrigado pela resposta. Nada. Mais alguma pergunta? O povo tá craque no PDDE, então. Ailton, Oi. boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Andressa, eu sou coordenadora de um CI em Braço do Norte. Certo. Eu gostaria de saber sobre as atas, né? Nós estamos num momento de pandemia, onde não pode haver aglomeramentos, porém, a ata não pode ser online, né? As reuniões não podem ser online. Para o PDDE, né? Nesse caso, poderia sim. Nesse caso, tu podes realizar uma reunião virtual, assim como nós estamos fazendo agora, que tu graves essa reunião, vai gravar essa reunião virtual e tu vai registrar em ata que, né, as pessoas que participaram e tu vai assinar e tu pode colocar ali a justificativa que, em razão da pandemia, a reunião foi feita de forma virtual e vai ser aceito sim. Certo, porém a gravação eu tenho que deixar guardada no computador do CI, então. Sim, isso mesmo. Vai ser o documento que vai comprovar aquela tua reunião. Vai ser essa gravação. Certo. Então tá, muito obrigada. Nada. Gente, mais alguém? Aproveitem. Então, né, quem ainda não perguntou, então a gente deixa para quinta-feira, né? Na quinta-feira, formulem as perguntas, se acaso vocês tiverem ainda alguma dúvida. Eu devo abrir um novo momento, né, para que todos possam estar questionando. E na próxima quinta-feira, pretendo também não ultrapassar a 1 hora marcada, mas para que a gente possa estar trabalhando de forma prática, com o formulário mesmo da prestação de contas, com a orientação, para que a gente minimize os erros, né? Até porque o que a gente quer é que todos os municípios e todas as escolas
continuem recebendo o recurso e que consigam, né, estar fazendo a prestação de contas de forma correta. O nosso objetivo hoje aqui é esse, é minimizar os erros para que a gente não tenha problema algum com relação à prestação de contas. E por isso, né, nós acabamos convidando todos os diretores, secretários e presidentes das APPs. Repasso agora para a Joana, coordenadora do Colegiado de Educação, né, para que possa estar encerrando a nossa reunião de hoje. Ailton, uma dúvida. Esse material que você apresentou, ele será disponibilizado para nós fazer o repasse? Sim, é isso? Eu vou encaminhar para todos os secretários para que vocês possam estar repassando às escolas. Esse material que eu apresentei e os documentos também, que seriam os formulários. Isso, perfeito, porque daí eu acredito que, relendo novamente, né, todos poderão fazer uma releitura em tudo que foi passado nessa noite, e se restar ainda alguma dúvida, como você diz, a gente tenta sanar, então, na quinta-feira, tá? Então, gostaria de agradecer, né, agradecer ao secretário Sérgio pela disponibilidade também sobre as falas do Plancom, sobre a vacinação e plano de contingência, né, que ainda se instala em todas as nossas unidades de ensino, educação, enfim, de todo o nosso Brasil. E agradecer também a você, Ailton, né, que sempre está disponível, nos ajudando, nos orientando também no colegiado da Amurel. Parabéns pela apresentação. Para a gente que já acompanha há algum tempo a prestação, com certeza toda a sua fala foi muito importante, né? Até nós, secretários, acredito que faremos a releitura, porque é uma ação importante, é uma ação que tanto nos ajuda nas nossas unidades de ensino, como ela pode, né, acabar, às vezes, uma coisa mal feita, ela acaba prejudicando as pessoas, né? E a gente não está querendo prejudicar ninguém. Por isso, a importância das pessoas responsáveis à frente dessas unidades de ensino, juntamente com seus presidentes das APP, de saber a importância que tem a prestação e um investimento bem feito, bem colocado nessa prestação do PDDE, dentre tantos outros fundos que a gente ainda recebe na educação pública, né? Então, agradecer mais uma vez pela explanação, pela explicação que foi nos dada essa noite, agradecer a todos, né, pela disponibilidade, a participação, de ter tirado um tempinho, né, mesmo depois de um dia cansativo, que a gente sabe que, acredito que alguns chegaram em casa, outros ainda nem chegaram em casa, ainda estão nos seus locais de trabalho, de agradecer e fazer o convite, né, refazer o convite novamente, para que na quinta-feira, então, dia 13, no mesmo horário, né, vocês estejam novamente conosco. Nós tivemos aí a participação de 133 pessoas nessa noite, então são pessoas muito especiais e que com certeza vão multiplicar esse conhecimento dessa noite. Tá? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e aguardamos a todos vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço.